Mas a gente conseguiu o contato da vereadora Sâmia Bonfim, que está conosco do PSOL, que justamente topou conversar conosco a respeito das emendas. Olá, vereadora, bom dia. Olá, bom dia, Fabíola, e aos ouvintes da CBN. Essa semana a gente estava ouvindo até o comentário de Américo Sampaio, nosso comentarista aqui, e ele deu uma declaração a respeito das emendas. Vamos ouvir. As emendas parlamentares deveriam ser extintas porque é um volume muito grande de recurso público, do nosso dinheiro, do meu, do seu dinheiro, do dinheiro dos nossos ouvintes, e é um dinheiro que é gasto sem nenhum tipo de controle social, sem nenhum tipo de transparência e acompanhamento, e para piorar, os vereadores têm a capacidade de colocar esse dinheiro em projetos e serviços completamente desconectado das políticas públicas que são operadas pelo Poder Executivo. Ou seja, é um dinheiro grande que é pulverizado pela cidade, de acordo com o interesse dos vereadores, que não tem nem controle, nem articulação com as políticas públicas, um absurdo. Bom, tá aí. O comentário do Américo, ele acha que as emendas deveriam ser extintas. A gente tem esses dados, como a gente apresentou aqui, né? Cada vereador ganhou 3 milhões de reais, justamente com essas emendas. Qual é a sua opinião, vereadora? A senhora é a favor, das emendas parlamentares? Olha, Fabíola, eu acredito que da forma como as emendas funcionam hoje, eu sou contra. Não tem como você ser favorável a uma lógica que muitas vezes serve para construir palanques para os vereadores, muitas vezes, inclusive, palanques eleitorais antecipados. Então, vamos supor, você vai muitas vezes num bairro e vê que tem uma rua fechada, um bairro fechado, acontecendo uma festa, um evento. Nesse próprio evento tem uma faixa dizendo um agradecimento ao vereador que propiciou aquela festividade. Só que muitas vezes essa faixa, inclusive, foi feita a mando do próprio vereador ou a mando do próprio mandato. Então, ao invés de servir para promoção da cultura, para promoção do esporte, que aí sim deveria ser um papel das emendas parlamentares, né, ter isso como fim, muitas vezes ela acaba servindo para manter currais eleitorais, para manter a influência ou mesmo a hegemonia de determinado vereador em alguma região da cidade. Eu não sei se eu tenho a mesma opinião extrema como a do Américo de encerrar, acabar de vez com as emendas, porque, por outro lado, eu conheço algumas entidades e grupos que fazem iniciativas muito sérias. Acontece que da forma como elas funcionam hoje, né, sem controle social, sem nenhum tipo de transparência, sem fiscalização, essas entidades que são sérias, que promovem as emendas, acabam sendo também manchadas em nome de uma lógica de funcionamento que é muito perverso, né? Bom, você apresentou várias emendas, né, vereadora Sâmia, e também 3 milhões. Quais são as emendas? Quanto que a senhora gastou, né, dessas emendas ou não? Para que foi? Para que escolheu? Por que, então, se também não é favorável da forma como aceitou isso? Funciona assim, todos os vereadores supostamente têm direito a 3 milhões em emenda, e esses valores são definidos na votação do orçamento da cidade, que acontece no final de dezembro, enfim, para o orçamento do ano seguinte. Acontece que a execução desses 3 milhões ela é desigual entre os vereadores. Então, também não é à toa que os vereadores que são mais fiéis ao Poder Executivo, ou seja, aos projetos do prefeito, têm um número de emendas muito grande executadas, enquanto aqueles que são da oposição quase não têm emendas. Por exemplo, alguns vereadores que inclusive foram citados na reportagem da CBN já tiveram quase os 3 milhões das emendas relativas a 2017 executadas. No caso do nosso mandato, não chegou nem próximo de 1 milhão. Então, eu também sinto que existe uma diferenciação, a prioridade da execução da emenda daqueles que são ligados ao executivo e daqueles que não são, não têm esse compromisso direto do poder público, que para mim também entra na lógica do toma lá da cá. Até porque muitas vezes a liberação das emendas são próximas a votações polêmicas que acontecem aqui na Câmara de Vereadores. No nosso caso, eu tive 2 emendas que foram realizadas no bairro de Perus. Uma era para garantir a reforma da ponte que fica próximo do trem, que enfim, algumas pessoas caíram de lá, aconteceram alguns acidentes, e também de uma praça, a pedido de alguns jovens e estudantes, para que tivesse pista de skate, parquinho e coisas do tipo. Também a gente ajudou a promover um evento que foi na Escola Amorim Lima, que dizia respeito à alimentação de qualidade, enfim, a possibilidade de plantação de alimentos na própria escola, como uma forma de fomentar esse debate também na sala de
aula e um outro de um cursinho popular para viabilizar algumas atividades que eles realizam. Então, a gente sempre procura, na hora de pedir a execução dessas emendas, conhecer o projeto de perto e atender de fato a uma demanda que seja real da população. Eu acho que essas emendas que são de eventos mais genéricos e que não têm o controle, a fiscalização, eles acabam tendo uma destinação de fato desconhecida. Em todos esses casos, por exemplo, a gente também acionou o Tribunal de Contas do município para que eles pudessem muito de perto fiscalizar também o que é feito da execução dessas obras, porque o vereador pede, só que quem executa é o poder público, é o próprio executivo. Às vezes no caso dessas obras, né? Ou em qualquer caso? Não, em qualquer caso. Então, por exemplo, quando é uma obra em alguma região da cidade, é a prefeitura regional que executa. Quando é um evento, acaba sendo executado pela SP Tours. Mas... Ou então, se é, por exemplo, alguma atividade cultural, é a Secretaria de Cultura. E aí, na verdade, a relação fica do vereador que pede para essa pasta executar. Só que aí acaba não tendo fiscalização. A gente que precisa acionar o Tribunal de Contas ou os demais órgãos para fazer a fiscalização específica dessa obra ou dessa atividade. E aí teve a reportagem de ontem também falando do cartel das empresas, né, que se unem aí dentro da própria administração e aí acaba caindo para aquela empresa, quer dizer, tudo de certa maneira armado, vamos colocar aí entre aspas. Agora, como você até falou sobre alguns projetos, né, que você acabou apoiando e conseguiu liberação de recursos para isso. Como é que essas pessoas chegam até você? Então, começa já por aí, né? As pessoas chegam no gabinete, por exemplo, da escola Amorim Lima, de uma praça específica, alguns estudantes. Isso é uma forma correta, vereadora? Olha, no fundo acaba não sendo, né? Porque o ideal seria que os vereadores, principalmente aqueles que têm alguma relação direta com algum bairro ou com alguma região, tivessem um papel de fiscalização das demandas da região e de apontamento, indicação para o Poder Executivo. Então, vamos supor, essa da região de Perus. Conheço algumas pessoas de lá que sabem a demanda, eu tenho, inclusive, assessores que moram na região e apresentaram, olha, precisa de uma reforma urgente na ponte, tem pessoas caindo, pessoas que estão se machucando. O correto seria eu, então, fazer uma indicação para que o executivo vá até aquela região e, de fato, perceba que precisa fazer a execução de não é nem de uma emenda, né, mas da execução da obra, enfim, dos reparos e da melhoria. Da forma como funciona hoje, na verdade, no final do ano, várias entidades e grupos acabam batendo na porta dos vereadores, pedindo para que eles garantam essas emendas ao longo do ano. E aí acaba favorecendo uma relação clientelista, que tem raízes profundas no nosso país, mas que nunca foram, de fato, superadas. Aqui na nossa cidade isso acaba acontecendo, porque daí aquela entidade ou aquele setor tem uma relação muito próxima com o vereador, uma relação muitas vezes de exclusividade ou de gratidão e de dependência de uma verba que, na verdade, não é uma verba do vereador, é uma verba da cidade. E deveria existir algum tipo de filtro para saber para onde essa verba deveria ser priorizada, deveria ser destinada, e não através dessa relação direta, né, de um vereador com um setor específico para criar essa relação de dependência, de clientelismo, enfim. E a participação dos ouvintes aqui é intensa neste momento. A gente está conversando com a vereadora Sâmia Bonfim, falando justamente sobre esse escândalo das emendas parlamentares, que apesar de essa ser uma prática muito antiga, né, a gente acaba esquecendo disso. E nessa semana a CBN colocou luz nisso e muitos dos paulistanos estão descobrindo como é que as emendas são distribuídas na nossa cidade, como é que esse dinheiro todo é distribuído na nossa cidade. Foram 3 milhões de reais para cada vereador, né? Como a Sâmia até falou, nem tudo isso já foi liberado. Você sabe de quantos milhões já foram liberados esse ano no total, Sâmia? Não sei. Inclusive, acho que é um dos elementos que faltam, né? Uma transparência real sobre o quanto é executado de fato. Existem boatos, inclusive, de que alguns vereadores da legislatura passada conseguiram executar mais de 3 milhões em emenda, enfim, são coisas que acabam chegando para a gente, mas sem nenhuma concretude, justamente por não haver transparência e uma fiscalização adequada. Bom, já que eu nunca sei se eu chamo de você ou de senhora. Pode ser você, por favor. Obrigada, viu, vereadora, porque eu estou aqui toda confusa. Mas assim, já que você se posicionou contrária às emendas parlamentares, o que você, como vereadora hoje, que tem esse poder, né, tá
no nosso sistema legislativo, está na Câmara Municipal, pode fazer para que isso mude? Porque aqui muitos ouvintes estão falando, eu acho que a emenda tem que acabar, e se não acabar, como pode ser feita essa fiscalização? Vocês estão pensando em alguma forma, diante desse incômodo e desse escândalo apresentado pela CBN, de trazer alguma mudança, alguma discussão na Câmara Municipal? Sim, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precisa fazer com que as emendas elas passem por um processo de controle social real. Então, boa parte do orçamento por parte do Executivo é fiscalizado por entidades, o próprio Tribunal de Contas acompanha. Só que as emendas elas têm uma flexibilidade maior com relação a esse acompanhamento. Então, acho que o primeiro passo é isso, é ter nos portais de transparência, nos sites da Prefeitura, dos próprios vereadores, para onde estão indo essas emendas, de fato, quanto custou cada item dos eventos, das obras, das atividades, enfim, das iniciativas de ONGs e entidades. E, em segundo lugar, eu acredito que uma fiscalização maior por parte da própria Câmara de Vereadores. Essa dinâmica de atender a um pedido direto de uma entidade que acabou de bater na sua porta, que muitas vezes você desconhece, que garante esse dinheiro, mas que o próprio vereador não foi observar, entender como funciona, muitas vezes coloca alguns vereadores em risco, que querem, enfim, apoiar uma iniciativa, mas não sabem exatamente como ela funciona. Enfim, é um dinheiro público, né? É um dinheiro, inclusive um volume muito alto que não pode ficar solto dessa forma, não pode funcionar como se fosse um cheque em branco, como a gente vê acontecendo hoje. Mas e para mudar isso, para fazer uma reforma política, pode ser na esfera só da Câmara Municipal, tem que ser o Executivo que vai fazer essa mudança? Como é que essa mudança pode acontecer, Sânia? Ela tem que ser em conjunto da Câmara de Vereadores com o Poder Executivo. Por exemplo, isso com relação ao próprio site da Prefeitura, portal de transparência, o acionamento do Tribunal de Contas, não deve ser uma iniciativa individual de cada um dos mandatos, assim que executa uma emenda específico, não. Tem que ser uma regra para todas as emendas. Inclusive, todas elas passam pela própria Secretaria de Gestão. Deveria ser uma iniciativa da própria Secretaria de Gestão, que fica no gabinete da Prefeitura, garantir a transparência, a fiscalização e o acompanhamento de cada um desses itens. Precisa de uma mudança de conjunto, né, da Câmara junto com a Prefeitura, para que a responsabilidade com esse dinheiro público de fato aconteça. Tá certo. Sâmia Bonfim, vereadora pelo PSOL aqui de São Paulo, falando conosco ao vivo a respeito das emendas parlamentares. Muito obrigada pela sua entrevista, um bom dia. Imagina, eu que agradeço, bom dia.